Olá, doutora. Boa noite, como vai? Um prazer, Boa noite. Tudo bem? Que graças bom a Deus. recebê-la aqui. Eu Muito que agradeço obrigada, o viu? convite, viu, de vocês, nesse momento tão difícil, né? Eu agradeço o convite para a gente conseguir conversar um pouco sobre esse assunto tão importante e tão em pauta, né, no momento. Nunca ter fez tanto sucesso. Justamente. É verdade. Nós aproveitamos e agradecemos também da senhora ter aceitado o nosso convite, né? Tirado um tempinho aí para participar aqui conosco dessa noite de quinta-feira, para muitos já um feriado, né? Exato. É isso mesmo. Bom, doutora, mas antes da gente começar aí o nosso bate-papo, eu vou te pedir para se apresentar um pouquinho, né, para os nossos seguidores essa noite. Meu nome é Mônica Romero, para quem não me conhece, eu sou dentista, na verdade, clínico há 32 anos já. Eu tenho um MBA, sou especialista em dentística, mas tenho um MBA, eu sempre gostei dessa área de um MBA em gestão em saúde e controle de infecção hospitalar. Ele veio de uma necessidade mesmo, da importância que eu dava dentro dos cursos de ASB, TSB que eu dava lá nos idos dos anos 90, da necessidade de implementar esse conceito hospitalar de critério de cuidado que eu via nos hospitais dentro dos consultórios odontológicos. E não, a odontologia não tinha feito essa transição ainda, né? Ela não tinha conseguido adaptar ou ter acesso aos produtos, aos conceitos dentro dos consultórios odontológicos, né? Eu vim de uma época em que na faculdade eu ainda não usava luva para trabalhar e saí no auge da pandemia da AIDS, né? Do HIV e AIDS. Então, assim, foi uma transformação. Eu vi a importância que era quando eu fui para o hospital trabalhar com semiologia e via as lesões, eu via o critério que eles tinham e que a odontologia não tinha ainda, né? Então eu fui me especializando na área de hospitalar mesmo, na área de enfermagem, de infectologia, culminando nesse MBA. E culminando mais ainda num credenciamento que eu fiz nos Estados Unidos por uma associação americana chamada OSAP, com uma faculdade chamada Dale Foundation, que fala só sobre controle de infecção em odontologia. E aí realmente foi muito legal, né? Como a gente conseguiu integrar isso, esses conceitos dentro da odontologia, né? E é o que as pessoas estão atrás hoje, saber um pouco mais sobre esses conceitos que a odontologia tanto necessita, né? Que é tão importante pela proximidade que a gente tem com os pacientes, né? Com o tratamento propriamente dito, às vezes cirúrgico, com contato com sangue, com saliva, enfim, não é só o SARS-CoV-2 que traz, né, essa periculosidade, mas são as outras doenças, hepatites, HIV, enfim, tudo que pode ser transmitido no consultório e que não deixaram de acontecer, né, por conta da pandemia, né? Então, o conceito todo não é só por causa da pandemia. O conceito todo é por todo o universo no qual a gente trabalha, né? Justamente. Bom, então, para dar início ao nosso bate-papo, doutor, o que a pandemia trouxe de mudanças para a odontologia? Olha, ela trouxe muitas coisas, né, de diferente. Eu acho que o fundamental aí é o jeito de trabalhar com os novos EPIs, né? A odontologia saiu de precaução padrão, que era o que a gente tinha de protocolo de EPI, para precauções para aerossóis, porque o Covid-19 se transmite, né, através da aerosolização da saliva, desse bioaerossol. Então, o EPI é o que mais acho que impactou as pessoas que não estavam acostumadas, né, com um EPI tão problemático, né, tão difícil de trabalhar. E que eu acho efetivamente que não vai sair, né, de moda, se a gente pode dizer isso. Então, o uso de respiradores, o uso da PFF2 realmente impactou, o uso de protetores faciais, o descarte das roupas, né, dos aventais de grau cirúrgico. Então, a gente precisa ter um cuidado muito especial em relação ao EPI. Né? Eu acho que é o que mais impactou de tudo, né? Doutora, não deve ser fácil, tá? Com toda aquela paramentação, né? Não. Mas é necessário.
Exato, é necessário mesmo. E eu diria até que hoje já se falou tanto, né, da pandemia, eu diria que a gente tem que estar preparado para as novas pandemias, né? Então a gente tem as doenças respiratórias muito complexas hoje, a gente tem uma especificação dos vírus também muito diferenciados e, portanto, mais invasivos e mais infectantes. E eu acredito que desde a primeira live que eu fiz o ano passado, em março, 14 de março, acho que foi a primeira live que eu falei sobre isso, quando começou a história da pandemia, meu consultório já encheu de gente lá, de câmeras e tudo, para a primeira live que eu fiz, e eu já falava que a pandemia não ia passar tão cedo, e eu hoje arriscaria que ela não vai passar nunca, né? Então, o respirador, ele é hoje um equipamento obrigatório, necessário, e que não vai sair das nossas vidas. Né? Então é importante as pessoas se acostumarem com isso, né? A gente hoje teve no começo uma escassez, né, de EPI, de respirador, de protetor facial, e são equipamentos de proteção individual que são específicos para cada profissional, né? Então não existe uma marca, não existe não dá para generalizar, porque um rosto que nem o meu, que é redondo, grande, ele se adapta a um determinado equipamento, e um rosto fino, delicado, você tem outro tipo de equipamento, outra marca, né? Então a gente precisa fazer os testes para usar os respiradores adequados, que façam a selagem, né, total do rosto, para os meninos tirar a barba, né, tirar tudo isso porque impedem essa selagem, usar corretamente e descartá-los corretamente em tempo hábil, né, quando for necessário, que ainda são estudos muito recentes, né? A pandemia trouxe também algumas informações que eram muito difíceis de dar resposta, né? Porque, na verdade, era uma doença nova. A gente realmente não sabia como tudo isso ia se comportar. Hoje a gente já tem vários resultados. Mas era bem, bem difícil, né, adaptar. Então, prestar atenção se esse equipamento de proteção individual, ele realmente te protege, né? Eu assisti até uma palestra nos Estados Unidos agora, semana passada, sobre os óculos de proteção, né? Então, os óculos de proteção, por exemplo, eles devem ser colocados acima do seu, né, por cima do seu óculos de grau e com vedação também. As pessoas acham que só usar o respirador, o seu óculos de grau e o protetor facial é o suficiente, e na verdade não é. Porque o aerossol, as pessoas também perderam, né, não sabiam muito do conceito de aerolização, né? O aerossol, que todo mundo fala do aerossol, ele fica suspenso no ar por quase 41 horas. E ele tem uma característica de comportamento de transmissão cíclica, né? Ele forma redemoinhos, vamos imaginar assim, nunca encosta no chão, ele fica suspenso no ar, e esse redemoinho pode invadir esses espaços não lacrados, né? Então, mucosas... Então, por isso, essa necessidade de estar bem vedado, selado. Eu vou pôr até meu óculos aqui, mas quando você vê esse espaço aqui, na verdade, ele é muito problemático, né? E mesmo por baixo do protetor facial, a gente tem a possibilidade de contato. E quando a gente fala especificamente do SARS-CoV, né, da Covid-19 como doença, mas o SARS-CoV dentro desse aerossol contaminado, a gente imagina que isso vai penetrando, né, em mucosa, e essa é a fonte principal de contaminação, as mucosas. O olho é considerado uma ferida aberta quando a gente faz teste de contaminação. O olho é considerado como se fosse uma ferida aberta. Então, a contaminação ocular é um dos problemas. É contraindicado, por exemplo, o uso de lentes de contato, né, coçar o olho, porque a transmissão por contato, quer dizer, o micro-organismo, quando ele está lá em gotículas, que elas se depositam numa superfície, elas precisam de um cuidado de desinfecção de superfície. Mas o problema é não ter esse cuidado e pegar a minha mão contaminada nessas gotículas e coçar meu olho, coçar o nariz, a unha, né? Então, aí eu inoculo esse micro-organismo na minha corrente sanguínea. Então, esse é um problema sério, né? Então, óculos com vedação, hoje a gente já tem óculos com vedação e grau, né, de ampla visão. Então, eles são absolutamente necessários. E as pessoas têm esse comportamento de relutância, né? Justamente. Ah, que incomoda, eu vou tirar, isso não é bom. Mas... É só hoje, né? É só hoje. E esse só hoje, você acaba
contaminando, né? Essa semana, semana passada, porque a gente está em lockdown, né? E na semana passada eu fui atender uma paciente e estava conversando para explicar o planejamento, eu expliquei com a máscara cirúrgica, né? E aí, para a minha Uhum. sala de atendimento, meu consultório é bem compartimentado, né? A planta física é bem determinada para separar os ambientes. Quando eu entrei para tratamento, né, para o tratamento efetivamente, eu estava toda paramentada e me deparei, eu usando máscara cirúrgica para atender. Eu esqueci de colocar o respirador, né? E eu sou Olha super só. rígida, então Aham. assim, os protocolos, eles precisam ser obedecidos, porque a gente comete falhas, né? Ninguém é É bom o verdade. suficiente para achar que faz corretamente tudo no consultório. É muito treinamento, treinamento e revisão e visualizações de mapas, né, distribuídos para lembrar realmente dos novos protocolos. Você vê que a gente comete erros. Aí eu tive que sair, desparamentar inteira para colocar meu óculos, né, meu Para poder respirador, colocar o óculos. para não me E contaminar. O eu procedimento não. imagino, doutora, que as dúvidas, né, dos profissionais de odontologia são muitas em relação à biossegurança, né? Com Principalmente certeza. nesse momento. Com certeza. São muitas dúvidas. Para alguns dentistas foi um pânico total, né, quando se fala de biossegurança, porque as pessoas, eu sempre digo que a pessoa que fica doente por uma doença adquirida num consultório odontológico, ele fica doente lá na casa dele, né? A gente não fica sabendo Aham. que foi provocado É, através de um mau comportamento, seja ele qual for, de uma quebra de protocolo dentro do nosso consultório. Quando isso acontece no hospital e ele tem uma infecção relacionada a um evento, né, sim, mal direcionado no hospital, se descobre isso e isso tem um nome, é infecção hospitalar. Né? Mas no consultório a gente não tem esse nome, a gente não mensura isso. Então a gente se deparou com profissionais, por exemplo, de longos anos, falando, eu nunca fiquei doente, eu não vou ficar agora. Né? é. Não vai ser isso que vai me abater. Né? E os profissionais de odontologia estão morrendo. Né? O último que eu soube tem 60 anos, soube disso há pouco tempo, 60 anos, ele atendeu um paciente sem nenhuma regra no consultório, foi para casa, passou mal, foi internado na UTI, em 2 dias morreu. Né? E o paciente, quando É. ligou positivando, né, falando que tinha sido, estava positivo, esqueceu de avisar, esqueceu, né, de avisar que não é isso, né? Ele, na verdade, queria um atendimento e não quis avisar o Aham. profissional, e não houve uma anamnese correta. Na verdade, não deu tempo nem dele, do dentista ficar sabendo. Né? Então, assim, é triste isso, né? É triste isso, porque a gente não tem vacinação efetiva hoje, né, na odontologia. Eu faço parte hoje, até vou gravar um vídeo agora, por um movimento, o Movimento Vacina Dentista Já, sobre essa necessidade, por causa da proximidade que a gente tem com a O cavidade oral. contato é direto, é muito Muito próximo. próximo. Eu brinco que a proximidade que a gente tem com o paciente, nem os interessados em namoro têm, né? Nem os maridos e esposas chegam tão perto, né? E com tanta intimidade com o paciente. Né? É Então, essa verdade. proximidade é muito grande Muito. mesmo, o que nos expõe a um risco enorme. Né? Então, é É. interessante. E o conceito, assim, então, esse profissional acha que não vai acontecer com ele. A gente se deparou com esse tipo, né, de profissional e acontece, né? Porque isso é um gerenciamento de risco, e é por isso que quando eu dou aula, eu chamo essa aula de gerenciamento de risco. Então, assim, acontece, né? E aí, teve um profissional que já fazia alguma coisa e teve que correr atrás do prejuízo. Tinha a turma que já fazia muito e teve que se adaptar só para tratamento de ar ou coisas de aerossol, que foi o meu caso. Mas a gente teve de todo tipo, né? Então, assim, a vacina, ela é o único medicamento, a única forma da gente De prevenir estar a protegido. gravidade da doença, o que é pior, né? É É a verdade. gravidade da doença, não te impede de ficar doente, mas ele impede a gravidade da doença. Todos os trabalhos A nossos, gravidade. o trabalho para mim da vacina da Moderna, nos Estados Unidos, desde que começou a vacinação, diminuiu 59% o número de internações. Então, assim, É.
É muito Bastante, importante que a caiu gente muito. tenha a vacina, é muito importante que a gente questione os órgãos públicos para que a gente consiga essa vacina não prioritária, até porque se a gente pensar friamente, a gente está pensando na gente, mas o paciente teria que estar vacinado também, né? Então, todo É mundo verdade. precisa ter acesso à vacina. Para todos, né? Para todos, não é só para gente, mas é óbvio que a exposição e a necessidade de continuar atendendo, de continuar ter a nossa equipe junto com a gente também vacinada e continuar cuidando das tragédias decorrentes de uma pandemia, né, dos estresses, das fraturas, enfim, de tudo que é desgraça que a gente está atendendo no É. consultório, né? Então é importante que todos sejam vacinados, obviamente. Doutora, então vamos aqui tirar algumas dúvidas ainda. Como devem ser as consultas e a recepção dos pacientes? Isso também foi uma coisa que mudou bastante, né, para a maioria das pessoas. Eu sempre brinco que no meu consultório eu estou sempre esperando o paciente. Eu nunca faço o paciente me esperar, né? Na minha sala não é uma sala de espera, é uma recepção. É diferente o conceito, né? Então, salas de espera, onde os pacientes ficavam esperando, os dentistas atrasados, as consultas eternas e todo mundo lá junto, essa não pode existir mais, né? Porque o distanciamento físico ele precisa acontecer, precisa ter um distanciamento entre as pessoas, precisa ter um distanciamento para circular o ar dentro da sala, né, para troca de ar dentro dessa sala de recepção e a abordagem com o paciente. Então, eu sempre falo isso, falei isso desde o começo, a pandemia, ela precisa de um distanciamento físico, ela não precisa de um distanciamento social. O distanciamento social é quando você não fala mais com ninguém. E isso que a gente está Né? tendo, por exemplo, é um relacionamento, né? A gente conversou tanto É, pelo telefone, eu estou vendo você pessoalmente, sim. é muito mais legal, obviamente, se eu pudesse abraçar todo mundo, mas eu Aham, consigo ser simpática, eu é, consigo conversar, eu consigo ter conversas agradáveis com a minha família, com as é pessoas, os meus verdade. amigos, né? Então, o distanciamento físico, ok, eu acredito, né? E o distanciamento social, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que ser um Isso, pouco mais humanitária essa conversa, é né? verdade. Então, na recepção, a gente lançou mão das coisas que a tecnologia trouxe, como essa possibilidade de conversar aqui ao vivo para todo mundo. Então, eu consigo ter essa conversa com um paciente antes dele ir, eu consigo fazer com que a minha auxiliar faça as perguntas de anamnese corretas, para evitar que esse paciente saia da casa dele desnecessariamente, inclusive. Né? Ver realmente o que é uma urgência, o que eu preciso de tratamento, né? Qual a necessidade, né? Exato, quer dizer, eliminar um pouco de Muito ficha, importante. de caneta, sei lá, comprar alguma coisa que ele faça um Google Forms aí que a gente faça o paciente preencher em casa com a sua anamnese. Então a gente tem É. recursos tecnológicos para diminuir essa transmissão da doença dentro da minha sala de recepção. Né? Então é importante lembrar disso, quer dizer, eu posso ligar para um paciente, incentivá-lo a vir, porque a gente sabe que quem tem doença periodontal, por exemplo, corre mais riscos, né, no agravamento da doença na UTI. Já saiu um trabalho mostrando isso, que as pessoas internadas eram pessoas que tinham mais doença periodontal ativa, né? Olha que louco, né? Olha Então, assim, que, as pessoas não nossa, querem que voltar ao interessante. consultório, mas precisam voltar, porque, na verdade, É, precisam do tratamento propriamente do dito, né? tratamento. Então, É, assim, esse contato pode ser feito por uma chamada de vídeo, pode ser feito, né, com todos. sim. Então, assim, esse contato precisa existir, né, e as explicações precisam existir. Então, talvez a gente, entre aspas, perca um pouco mais de tempo com as coisas, né, de preparo para o atendimento e fazer esse paciente chegar até nós. Então, as recepções, por exemplo, foram tiradas quadros, separado, né, os ambientes, tirar Uhum. planta, tirar caneta, tirar papel, né, tirar os brinquedos. Na odontopediatria eles sofreram muito, né, tirar os brinquedos das salas, das recepções, porque na verdade a criança pega e põe na boca e volta o brinquedo, a outra criança vem e aí Entendi. ela leva uma via de transmissão. Né? Apesar da gente É. estar sabendo agora que as crianças estão ficando tão doentes quanto os adultos. Quantos adultos, justamente. Inclusive com gravidades, né?
com A severidade. doença, ela não está perdoando ninguém, Ninguém. independente de idade, ninguém. Todos correm o E você mesmo vê que é um risco. comportamento, né? Na verdade, como eu tinha já esse conceito, eu, por exemplo, atendo a cada 1h30, porque eu faço o maior número de procedimentos no mesmo paciente. Desta forma, ele sai menos vezes de casa, eu resolvo mais problemas dele, e isso precisa um Então, esse planejamento. intervalo de um paciente para o outro é muito importante respeitar esse intervalo. De Aí, quanto tempo, mais ou menos, ali dentro não, do então, consultório? a gente não tem um tempo para isso, porque na verdade ele Certo. vai variar com muitas coisas. Por exemplo, se eu trabalho a quatro mãos, se eu tenho uma bomba de vácuo para aerossol ou não, se eu tenho um sistema de tratamento de ar ou não, se eu uso isolamento absoluto, se eu tenho janela no meu consultório, muitos dos consultórios não têm Hum. janela, não tem circulação de ar, o que É dificulta mais o ar-condicionado ali mais ligado o o tempo ar-condicionado todo. que faz essa movimentação, porque o É. ar-condicionado, na verdade, ele resfria o seu ar, né? O ar Uhum. ambiente. Ele O não, na verdade, ambiente. e ele não trata isso, nem puxa esse ar para fora, ou faz algum Sim. diminuir esse ar para diminuir a contaminação. Então, abrir a janela, mas desde que o fluxo leve meu ar para fora, que também é uma outra avaliação que a gente faz nos consultórios, eu tenho que fazer esse ar ir embora, diluir, né? Porque ele diluído, ele tem Justamente. menor chance de eu inalar concentrado, eu e os pacientes, né? Porque entre um paciente e Aham. outro, também precisa. Então, esse tempo ele não existe porque ele decorre de vários fatores que precisam ser analisados em cada consultório. O que eu sei eu preciso de um intervalo? Sim, preciso. Eu tenho bomba de vácuo, eu trato com isolamento, eu estou tratando muitos pacientes, eu preciso de pelo menos janela aberta em meia hora entre uns pacientes e outros. É o mínimo que eu preciso. Tem Uhum. consultórios que eu vou precisar mais, tem consultórios que eu vou precisar menos, mas isso é uma avaliação bem criteriosa e local. Eu não consigo dizer esse número ainda. Doutora, vamos aproveitar e falar também sobre a limpeza do consultório e da sala de atendimento. Os Como que processos é feita essa limpeza? O processo de limpeza e desinfecção não mudou muito por causa da pandemia, mas as pessoas também não executavam direito, então é bem importante falar isso, né? Então, o Sim. produto que você usa é importante a gente falar. Dentro de uma escala de produtos, né, a gente tem os desinfetantes de baixo nível, médio nível e alto nível antes do processo de esterilização. O álcool, por exemplo, ele é um desinfetante de baixo nível, tá? E as pessoas desinfetam Uhum. tudo com álcool. Para a gente usar álcool, eu preciso do processo de limpeza antes do processo de desinfecção, que é um processo prévio. Certo. O álcool só pode ser usado em superfícies limpas. Eu preciso limpar com água e sabão, secar isso e aí usar o álcool. O álcool é um agente desidratante, né? Ele resseca isso. Então, se tiver sujeira, em vez de destruir a célula, ele resseca e fixa a célula. Então, eu preciso do Ah, processo de limpeza antes, tá? E aí, eu uso o uhum. álcool, e o álcool todo mundo sabe que evapora, né? Então, as pessoas acondicionam o álcool erroneamente, sem tampa e qualquer motolinha. Então, quando eu já uso um álcool que já está um pouco alterado, mas vamos supor que ele não esteja, eu faço o processo de desinfecção usando 3 vezes o álcool numa mesma superfície. Todo esse processo Certo. demanda muito tempo, tá? E ele só é específico para vírus envelopado, como é o SARS-CoV-2. Então é fácil. Água e sabão, eu resolvi 3 vezes esse Uhum. processo, né? Mas eu só atinjo Certo. isso. Qualquer micro-organismo acima disso, até micobactério, HIV, HBV, eu preciso de processos um pouco mais criteriosos de desinfecção. O que quer dizer isso? Qual que é o de eleição hoje? Quaternário de amônia de quinta geração. Por que ele é o melhor? Porque, na verdade, ele faz o processo de limpeza e desinfecção no mesmo produto. E aí, quando eu somo Ah, isso, eu penso quanto tempo e quantas coisas eu tive que fazer com limpeza, álcool 3 vezes, e o quanto eu ganho de tempo, apesar do produto ser um pouco mais caro, é um produto que
uma única vez eu faço as duas coisas, né? Então, isso vale a pena, né, doutora? vale a pena. Facilita. Eu brinco sempre que o dentista ganha dinheiro sentado no mocho. Ele não pode perder tempo, né, fazendo processos Justa. demorados, né? Então, a gente tem que considerar, e as pessoas não sabem fazer contas para isso, né? Então, é importante que as pessoas saibam dessa diferença. E depois disso, eu tenho desinfetantes de alto nível. O que quer dizer desinfecção de alto nível? Ácido peracético, por exemplo, que também precisa do processo de limpeza antes, uso ácido peracético e processo de remoção do ácido peracético depois. Eu já tenho 3 processos, então ele é alto nível, mas ele demanda muito tempo fora a toxicidade dele. Então, dentro do que a gente tem no laboratório, a gente precisa fazer a melhor escolha. E não adianta passar álcool uma vez só, porque eu estou fazendo errado, né? E aí eu faço o processo de infecção com o quaternário de amônia de 5ª geração, que a gente chama, porque ele faz o processo de limpeza e desinfecção. Tem vários no mercado, tem Jeremy Hill, tem outro da Cosmoderm que eu esqueci, tem vários nomes. Eu uso só produtos da Rio Química, então é por isso que eu sei o nome mais fácil. Tá? Mas é só procurar Doutora, amônia de 5ª geração. E quanto à esterilização dos instrumentos? Como é feito? O processo também não mudou, né? Então eu preciso fazer um processo de limpeza desse instrumento o mais rápido possível enquanto eu estou atendendo e levar o mais rápido possível para a lavagem do instrumental com detergente enzimático. Porque o detergente enzimático, porque é o custo-benefício melhor que a gente tem hoje. É uma solução que eu ativo, demora 3 minutos para ela ser usada e eu tenho que jogar fora. Eu não posso reutilizar essa substância diluída, já diluída. Qualquer detergente enzimático é dessa forma. Se eu não tenho esse processo muito rápido, eu vou lavar instrumental uma vez por dia, porque às vezes acontece 1, 2 vezes por dia, eu tenho detergentes enzimáticos pronto uso, que são espumas que permitem que esse ambiente ainda fiquem úmidos, essa matéria orgânica úmida, e aí eu consigo lavar melhor, porque ela não é ressecada. Tudo que é ressecado eu preciso crosta, né? Eu vou imaginar uma crosta. Eu preciso esfregar muito. E aí eu acabo usando substâncias abrasivas e riscando o meu material, né? Então existe esse processo também bem interessante. E aí lavo, seco, visualizo se tem sujeira, se está limpo visualmente, e aí levo para embalagem e esterilização. Isso não mudou. Lembrando sempre que esse processo de limpeza, esterilização, embalagem dos instrumentais, tudo com paramentação. A minha paramentação continue sempre em todos os processos. As pessoas às vezes chegam para embalar instrumental e estão sem luva. Ah, tá limpo, vou tirar a luva. E aí embalo, mas está contaminado, né? Porque só passando pelo processo de esterilização é que a gente... uma observação muito importante essa, né? É importante mesmo, porque as ASBs normalmente arrancam a luva e querem trabalhar sem luva. E não pode. E falando também de paramentação, nós falamos todo o protocolo, e agora nós vamos falar também da retirada da paramentação, a importância, né? Os cuidados que devem ter para retirar a paramentação. Você sempre imagina que você é o centro de uma cebola. E aí cada camada da cebola é tudo aquilo que você foi pondo para cima de você, né, para se paramentar. Considerando que tudo isso está limpo e é a primeira vez de uso, né? Então está tudo lá. Na desparamentação, eu tenho que imaginar as mesmas coisas. Eu vou tirar tudo que foi colocado lá por último. Então a última coisa que eu coloco é luva, é a primeira que eu retiro, né? Então aí eu vou desparamentando e tirando toda essa paramentação do avesso, tá? Então luvas do avesso, o avental do avesso e jogando fora no lixo contaminado. A cada processo, na desparamentação, eu preciso higienizar as mãos. Tá? Eu preciso higienizar as mãos. Então, tirei as luvas e higienizo as mãos. Tirei o avental, higienizo as mãos. Vai higienizar novamente. Pode ser. Se você estiver usando uma luva de látex, ela tem normalmente o pó do látex ou o pó talco, que é um umectante, né? Da luva. E aí eu preciso lavar as mãos mesmo, água e sabão.
Se for uma luva de nitrilo, aí que ela não tem talco, não tem nada, aí eu posso fazer higienização com álcool em gel também. E aí vou retirando tudo por camada. Tirei meu protetor facial e aí saio da sala. Eu não posso retirar ou expor as minhas mucosas ainda dentro daquela sala cheia de aerossol contaminado. Eu retiro isso fora da sala. Meu respirador e meu óculos de proteção, eu retiro fora, num outro ambiente, que ou você vai reformar seu consultório e construir, ou você vai escolher um lugar, e aí deixo Aham. lá essa paramentação por último, e aí eu consigo desparamentar por inteiro, sempre higienizando as mãos, no final. É Né? muito importante, né, doutora, seguir tudo muito direitinho As coisas mesmo, para não ter erro. que eu tenho feito mais aqui na pandemia é reformar os consultórios de dentistas, né? Porque é o que eu faço na consultoria, quer dizer, eu vou lá falar sobre isso e sobre os passos, e aí reformo, quer E dizer, não vamos tem. falar, é até importante, a senhora tocou num assunto importante de reforma de consultórios, né? O que que falta? O que eles têm procurado mais para poder tornar A o coisa, ambiente de é, trabalho mais seguro? o que mais tem me procurado é porque o escritório, onde você tem Aham, essa conversa com o cliente, é junto com o consultório, é um ambiente só. Isso precisa ser certo. separado. Isso não pode ser junto. Hum, Eu preciso de uma divisória, né, para que eu cuide só Porque quando você fala, o paciente está de máscara e você também. O risco é um pouco menor. Dentro do consultório, não. Você está paramentado, mas o paciente está sem máscara. Então, o risco é muito grande. Então, separar aham. ambientes é a coisa que a gente mais está procurando. E organizar a sala de esterilização, seja dentro do consultório, seja fora, enfim, cada consultório tem o seu tamanho, a sua particularidade, mas criar um fluxo para que isso tudo siga perfeitamente, sem possibilidade de acidentes, porque um dos riscos são os riscos de acidentes. Os riscos de acidente acontecem muito por uma falta de organização, de planta bem adequada ao consultório. Né? Então, é a coisa que eu mais tenho executado e aí implemento. Aí, num espaço legal, é mais fácil de implementar um processo, né? Implementar um processo para organizar isso e fazer tudo isso acontecer, né? Bom, doutora, e nesse tempo, quem não quer, aquele profissional que não quer e não pode gastar, então, o que sobrou para ele? Qual a maneira dele se proteger mais ainda? Tem várias coisas que podem ser feitas. Primeiro, que as soluções, na verdade, não requerem o grande arquiteto da cidade, nem grandes obras. Na verdade, a adequação do ambiente, ela pode ser muito simples, é só ter uma boa ideia, né? Então, se você não tem, contrate alguém que tenha. Primeiro. Segundo, eu sempre brinquei que no começo da minha profissão eu trabalhava em lugares que eu considerava que eu não era o meu ideal. Mas eu não deixei de trabalhar. Mas eu coloquei uma meta na minha cabeça. 30 anos atrás, eu tinha 21 anos quando eu me formei, 20 para 21, e botei uma meta no que seria o meu ideal. E eu consegui o meu ideal, que eu considero o ideal muito bom, muito, realmente muito legal, 30 anos depois. Eu sei que é difícil, né? Mas eu tenho isso como ideal. Então, eu não consigo gastar agora, crie um planejamento, crie uma estratégia para conseguir o seu ideal. Então, se no seu consultório não dá para fazer essa diferenciação, não retire a sua paramentação nunca. Nunca. Se vacine o mais rápido, mas mais do que isso, não tire em hipótese alguma a sua paramentação. Aquelas fotos das pessoas marcadas, feridas, isso é Sim. real. Quando a gente termina um atendimento, a gente tá desse jeito. Porque mesmo com todas essas divisões, meu consultório é grande, mesmo com todas essas divisões, eu não tiro o meu EPI. E eu sou asmática, ainda fica pior ainda, né, para respirar. Né? Então, é isso, é organizar a sua vida, protocolos para que você se proteja. Proteja o seu Todo paciente cuidado até nesse o... momento ainda é pouco, né, doutora? Exatamente, exatamente. Mas é importante que você não desista. Porque tem muita gente desistindo. Não desista. Não desista. Doutora, eu ia fazer uma pergunta que teria que ter sido feito antes, mas aí eu esqueci. Mas vamos falar aqui, quanto aos bochechos
pré-operatórios, o que usar, doutora? Essa foi uma controvérsia, né, no começo da pandemia, porque um alemão resolveu escrever que era para fazer bochecho com peróxido de hidrogênio, né? A 1%. E eu gostaria de avisar a todos que estão escutando agora e depois que nos escutam, é que o peróxido de hidrogênio já caiu por terra, né? A gente teve um trabalho multicêntrico coordenado pela doutora Karen Ortega, aqui da USP de São Paulo, é minha amiga pessoal, minha paciente, inclusive, mas minha amiga pessoal e muito empenhada, inclusive lançou essa semana o Rede Covid, que é um grupo de professores, no qual eu estou inserida, mas um grupo de professores para passar informações seguras para os dentistas. Rede Covid, tá? Sigam, e está no meu perfil, quem quiser saber um pouco mais, está lá no meu perfil. Mas ela lançou esse trabalho, Rede Covid. E aí, ela, na época da pandemia, nesse trabalho, ela não se conformava, e a gente discutiu muito, e ele, obviamente, com os recursos da universidade, com o pessoal da Universidade de Santiago de Compostela também, da qual ela fez o pós-doutorado, eles se reuniram para levantar nenhum trabalho e ainda escrever uma carta ao editor da onde foi publicado o trabalho do Kampf para indicar o bochecho com peróxido de hidrogênio, e esse trabalho foi retirado dos anais. Um trabalho brasileiro que fez isso. Então, o bochecho pré-operatório, que sempre foi necessário e também é necessário agora, é com gluconato de clorexidine a 0,12%. Tá? Esse é o bochecho que a gente faz por 1 minuto, né? Então, esse é o contexto. Porque o vírus, vamos imaginar o seguinte, que bochecho elimina vírus? O vírus tem uma afinidade muito grande com saliva, com glândulas salivares, e o vírus, ele replica dentro da célula, não tem nada externo que a gente possa fazer, e todas as propagandas antivírus, anti-Covid-19, que já estão diminuindo, né? Porque essa elimina o vírus, isso não que faça com que essa replicação não aconteça. Tá? Então, toda aquela discussão, toda a discussão caiu por terra. Bochecho com clorexidine a 0,12%, e é isso que a gente tem hoje no momento. E higiene, né? Bom, e a higiene que é fundamental, né, doutor? Com certeza. Bom, doutora, o nosso tempo aqui já está encerrando, mas antes de encerrar, eu quero que a senhora deixe uma mensagem para os profissionais da odontologia, né? Que estão aí expostos diariamente com o vírus, né? E a senhora deixar aí o que a senhora diria para esses profissionais? Eu daria alguns conselhos, né? A pandemia, ela trouxe para a gente algumas informações importantes. Como diz o professor Alberto Consolado, a gente achava que era limpinho, mas a gente não era, né? Então agora nós estamos começando com processos mais rígidos dentro de casa, de contato físico com as pessoas, de pegar dinheiro, de lavar as mãos quando faz esse processo. Então, todo esse conceito, né, de higienização foi muito colocado, né, muito bem colocado, e transformou um pouco a vida das pessoas. Trazer esses conceitos para dentro da odontologia também foram muito importantes. A pandemia trouxe esse ensino e trouxe a importância que é ter processos bem definidos e um gerenciamento desses riscos bem definidos para que você não se contamine, para que você não contamine seu paciente, não contamine a sua equipe, incluindo as moldagens que vão para os protéticos. Então, tudo isso precisa estar bem estabelecido para que tudo isso funcione, né? A pandemia trouxe também algumas coisas de mudança comportamental, né? Comportamental em relação à solidariedade às pessoas que estão passando fome, às pessoas que você nunca via e que agora precisa de um bom relacionamento, aquelas que você não queria e tinha relacionamentos superficiais. Isso definiu muita coisa. Definiu também o quanto de integridade física e emocional você precisa ter para tratar de alguém.
né? Eu acho que se você não tiver íntegro, se conhecer, se equipar, se ter segurança de informações, de processos, você não consegue cuidar de ninguém. Então, a sua integridade física é a principal coisa que a gente tem que ter, né? Tanto de qualidade emocional e psíquica, né? Muitas endemias vão ser vistas no consultório como transtornos obsessivos, compulsivos, depressão, né? Comportamentos psiquiátricos, e a gente precisa estar treinado, e mais do que isso, a gente precisa estar seguro, né? E não ter medo de procurar uma ajuda profissional. Eu fiz uma live com uma psicóloga 2 semanas atrás, foi muito legal, para você ter essa integridade física, porque tem muito dentista que apavorou, né, e que não saiu de casa, né? E isso tudo junto, eu acho que traz um aumento da qualidade da nossa profissão. Juntos, nós com certeza seremos melhores, né? Juntos, a gente aumenta a qualidade e o reconhecimento de como nós somos importantes para a sociedade e como juntos nós somos fortes, né? Então é importante, em vez de ficar falando mal, até pus hoje um vídeo da Lady Gaga no meu Instagram, em vez de ficar falando mal de todo mundo, concentre o foco em fazer o bem e o quanto você pode transformar as pessoas à sua volta. Unir, né? Unir, né? É um então, momento de mais união ainda da classe odontológica. Exatamente. Né? Então, eu acho que a pandemia trouxe ensinamentos bons, trouxe algumas coisas ruins, muitas pessoas perderam, né, parentes, amigos, queridos, né, muito luto, muita dor, mas muita tangibilidade para saber que você pode ir embora desse planeta a qualquer hora, não precisa ser com o Covid, né? Então, aproveite seu momento para fazer o seu melhor, né? Transmitir bons conhecimentos, boas palavras, boas atitudes a todo mundo que está à sua volta. Eu acho que esse é o grande ensinamento, né? Que palavras sábias, doutora. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. É uma pena o nosso horário ser curto, né? Porque é uma live assim, se fosse para a gente estar falando aqui, daria mais o quê? Uma hora Eu ia falar muito, tem muita coisa para falar, muita coisa. Muita coisa boa, né? Muito obrigada. Nós estamos aqui, o CRO-MG está com as portas abertas, viu, para profissionais como você aí, né? Tão empenhados, né? E preocupados também com a classe odontológica, que isso é o principal também, com né? certeza. Todos estarem unidos, né? Com certeza. E somar. Isso, Exatamente. doutora, muito obrigada. Muito obrigada, uma ótima noite, viu? Para todos vocês, muito obrigada pelo convite e pela possibilidade de falar um pouquinho sobre um assunto que eu gosto tanto. Obrigada. Ah, que bom, obrigada. Uma boa noite para todos também. Tem muitos amigos aí que cumprimentaram, né? A senhora aí, se quiser mandar um recadinho para quem está seguindo aí essa noite. Tem muita gente que é meu cliente, na verdade, muitos dentistas, né, que tratam comigo, então eu tenho uma galera aí que me segue, mas quem quiser pode me seguir no Romero Biossegurança. A gente tem bastante evento lá acontecendo também, de todos os aspectos, então pode seguir, os cursos estão lá disponíveis. Doutora, e se puder, pode estar falando também o seu Instagram e também um e-mail, às vezes a pessoa quer... o meu e-mail é consultoria@romeroodontologia.com.br. O meu Instagram é Romero Biossegurança. Para quem quiser, pode mandar um direct e aí a gente conversa, não tem problema nenhum. Ótimo. E a nossa live vai estar salva, né? No Instagram do CRO-MG. Então, quem perdeu aí o início ou então mais um finalzinho no meio, vai poder assistir novamente, acompanhar todos os detalhes. É isso aí. Muito obrigada mais uma vez. Uma boa noite para todos também que nos seguiram. Obrigada, viu? Um abraço, doutora. Até mais. Tchau. Até mais. Obrigada.